Hoje eu vou te contar o que eu fiz para parar de fumar que pode te ajudar também. E você deve estar aí pensando, pô, mas eu fumo muito, eu já tentei de tudo, ele não sabe como que é difícil parar de fumar, ele deveria ser aquele fumante que só fuma quando sai para beber. Não, eu fumei por 17 anos, mais de uma carteira de cigarro por dia e hoje eu tô há 4 meses longe do cigarro. E eu vou te contar o que me ajudou a parar de fumar. Eu comecei a fumar na adolescência, quando eu tinha 15 anos, no começo do ensino médio. Comecei a fumar Gudangaran, aquele cigarro de cravo, que era gostoso, né? Um dos motivos que eu comecei a fumar, primeiro porque ele era bem gostoso, ele dava uma ondinha, né? Quando você fumava, dava aquela tonturinha que era legal. Outros motivos porque, sei lá, na minha cabeça naquela época, podia ser legal, ser descolado, você tá com um cigarro na mão, né? As ideias da pessoa adolescente, né? Eu fiquei um ano fumando Gudan e um maço dava pra mim pra uma semana, durava bastante. Até porque os meus pais não sabiam que eu fumava, então eu tinha que fumar escondido deles, então acabava durando muito. Só que com 16 anos eu parei de fumar o Gudan e já fui pro Marlboro Vermelho. E dos meus 16 anos até os 23 eu fumava uma carteira de Marlboro Vermelho por dia. Com 23 eu conheci uma garota, tava afim dela, resolvi parar de fumar, ela não gostava do cigarro. Consegui ficar 6 meses sem fumar. Depois de 6 meses, me deu vontade, eu comprei um cigarro avulso. Se você já parou de fumar há algum tempo, provavelmente deve ter voltado assim, se você voltou a fumar. Comigo foi assim, comprei um cigarro avulso. Não, só hoje que eu tô estressado, acho que vai. Mas quando você coloca o cigarro na boca e fuma, né, aquela sensação toda volta de novo, o vício já volta. Então, fumei esse cigarro, era à noite, no outro dia comprei mais 2 avulsos e aí voltei a fumar. Quando eu voltei a fumar, eu já não me adaptava mais ao Marlboro Vermelho. Aí, a partir disso, eu comecei a fumar o Marlboro Light, mas ainda continuava fumando uma carteira de cigarro por dia. E depois disso, até o ano passado, quando eu tinha 31 anos, eu tentei parar de fumar várias vezes. Nenhuma eu parei. Não consegui parar. Fiquei no máximo 4 dias, eu acho, sem fumar, mas voltei a fumar. É horrível. A minha esposa reclamava muito do cheiro de cigarro, do fedor que fica, do bafo, no cheiro na roupa, em tudo. Em 2015, dentro desse período, eu estava fazendo uma viagem no Canadá, uma viagem a trabalho, e lá foi quando a primeira vez que eu comecei a ver o vape. Fui dar uma pesquisadinha rápida, ainda não tinha muito assunto sobre isso em 2015. Falando com as pessoas me falaram que aquilo realmente ajudava a parar de fumar, que dava para você colocar nicotina naquilo e fazer uma substituição. Eu comprei um, eu tenho até hoje, é uma pen, é uma canetinha, só que ainda estava muito no começo, eu não me adaptei, a quantidade de nicotina era baixa, não tinha grandes quantidades. Ao mesmo tempo saía pouco vapor, então eu não me adaptei e voltei para o cigarro. Tá certo, se você chegou até aqui, ouviu um pouco da minha história, você está realmente interessado em parar de fumar. Mas antes disso, posso te pedir, se inscreve aqui no canal e já deixa o seu like, por favor. E aí, no final de 2019, eu encontrei um amigo meu e ele estava usando o vape. E eu não tinha visto muita gente usando isso aqui no Brasil, não sabia, depois do Canadá, eu não tinha acompanhado mais nada, para mim não funcionava, então eu tinha até esquecido. Aí eu fui perguntando para ele, tá? Ele falou, pô, por que você não usa isso aqui para parar de fumar? Muita gente conseguiu parar de fumar com isso, por que você não tenta? Eu falei, cara, isso aí eu já tentei e tal, para mim acho que não vai funcionar. Eu já queria parar de fumar, eu já sabia o tanto que o cigarro faz mal, eu já estava de saco cheio do cigarro, eu já estava de saco cheio, os dedos amarelos, sabe, aquela coisa nojenta. Eu já estava vendo como aquilo estava afetando a minha saúde. Eu moro aqui no 4º andar, eu tenho que subir 4 lances de escada. Então quando eu chegava aqui, eu já estava bastante ofegante já, e eu estava vendo a quantidade de cigarro vindo aumentando. Porque quando eu comprava cigarro, eu já não comprava mais um do dia, eu já comprava 4 carteiras, deixava aí, então aumentava, acabava que eu fumava mais de uma carteira por dia. Então eu já estava querendo parar. Só não tinha força de vontade, eu não sabia como tentar. E apareceu isso, ao primeiro momento eu desacreditei, só que eu fiquei com aquilo na cabeça e fui pesquisar. Aí eu comecei a entrar na internet, comecei a pesquisar quantas pessoas já tinham parado de fumar usando o vape. E achei interessante. Eu falei, pô, se funcionou com outras pessoas, por que não vai funcionar comigo? Força de vontade, eu queria. Só não tinha força de vontade para parar sozinho. Porque você que fuma, é difícil. É muito difícil.
com hábitos. A gente tem a dependência psicológica, fora a dependência química. Isso juntado, cara, fica um caos na nossa cabeça. Resolvi testar, por que não? Eu queria, aí comprei um vape, comprei esse daqui, esse pequenininho, né? Que a gente chama de pod. E dentro dele vão as essências que tem a nicotina e os sabores. Eu optei por começar com a essência Nic Salt. É uma coisa que na época do Canadá não tinha o Nic Salt, que é um tipo de nicotina. O Nic Salt, eu sei que é meio difícil para você entender e tal. Mais para frente eu vou fazer um vídeo falando do tipo de nicotina, o que é Nic Salt, o que é Freebase, tá? Mas aqui eu vou dar uma pincelada rápida. A nicotina Nic Salt ela é diferente da nicotina que tem no cigarro, tá? Mas ela, quando você evapora e ela em formato de vapor, o seu organismo absorve ela quase da mesma maneira que o cigarro. Então isso aqui se assemelha muito com o cigarro. Até na tragada, né? Aquele esquema de tragada que você puxa para a boca, depois traga, igualzinho o cigarro, né? Você que fuma faz isso no automático, nem percebe como que você fuma. E é bom, viu? É muito bom. Você consegue achar os juices, que é o que a gente chama esse líquido, de vários sabores, diversos sabores. Então você deve estar aí pensando, mas eu não vou me adaptar, tem uns que tem gosto de morango, não sei o quê. Cara, tem de tudo que você pensar. Tem de morango, tem de banana, tem de torta de morango, tem de chocolate, tem ice, tem menta, tem de tabaco com creme. Então, o gosto se adapta a qualquer paladar, a tudo. Vou te falar que é 1000 vezes melhor que o cigarro. Então aí você deve estar pensando assim, Pô, mas o vape, aquele vape que matou não sei quantas pessoas lá nos Estados Unidos, não sei o que, bababá. esse é o vape. Só que essa história foi muito mal contada aqui no Brasil. Infelizmente, essas pessoas acabaram morrendo nos Estados Unidos. Aqui saiu muitas matérias dizendo que o vape matou, que não sei o que, mas não foi bem isso. A conclusão que chegaram lá nos Estados Unidos é que todas essas mortes tinham sim um fator em comum, o vape. Só que antes disso, todas elas fizeram uso de um juice que não era legalizado, não era original. Por isso que essas pessoas acabaram morrendo. Marcas que são legalizadas e certificadas para produzir isso, que produz em laboratórios, tudo certinho, não tem problema algum. Inclusive você ainda deve estar pensando, falando, Tá bom, mas essas pessoas morreram, então não foi o vape. Mas o vape deve fazer algum mal. cara, você fuma. Cigarro faz muito mais mal. Isso já está muito mais do que comprovado. Então eu não vou te falar que o vape não faz mal, até porque é uma coisa nova e que não se sabe muito ao respeito. Mas o que já sabemos é que ele faz 95% menos mal do que o cigarro comum. Isso, 95% menos mal do que o cigarro comum. Um dos motivos disso é porque não tem a combustão. O que é a combustão? É a queima. Quando você coloca fogo para queimar o cigarro, você vem com ele, todo o alcatrão, tudo as substâncias químicas, tem metais pesados, horrorosos lá dentro, e vem a nicotina junto. Se você pudesse usar só a nicotina sem esse monte de merda que vem junto, não seria excelente? Bom, isso daqui, além de não ter a combustão, o que causa a combustão? Quando alguma coisa é queimada, ela gera monóxido de carbono. Isso vai para dentro dos nossos pulmões e isso é veneno puro, veneno puro. Você já deve ter ouvido falar de pessoas que ficaram trancadas na garagem com o carro ligado e as pessoas morreram. Por quê? Porque elas inalaram muito monóxido de carbono. Quando algumas pessoas morrem em incêndios, dificilmente elas vão morrer de queimadura. Normalmente elas morrem asfixiadas por ingestão de monóxido de carbono. Quando você começa a usar o vape, a gente chama isso de redução de dano. Por quê? Porque você está reduzindo 95% os danos do cigarro. Aqui então você está ingerindo a nicotina em outro formato, em formato de vapor, onde não tem monóxido de carbono, não tem todas aquelas substâncias e só está vindo a nicotina para matar a sua vontade. Vou ser bem sincero, quando eu peguei isso, eu ainda estava meio desacreditado que isso aqui ia funcionar. Aí eu comecei a vaporar e vaporava. E uma hora eu falei, caramba, eu só tô vaporando, não tô mais com vontade de fumar cigarro. Falei, pô, isso aqui tá me ajudando realmente. Agora foi quando eu percebi, falei, agora eu tenho real chance de parar de fumar. E eu vou parar. Porque eu vi que não tava mais me dando necessidade do cigarro. Eu já acordava de manhã, aqueles momentos críticos, né, que você quer fumar, depois do cafezinho de manhã que você quer fumar, depois do almoço que você quer fumar,
depois de transar, que você quer fumar, isso daqui já estava bastando. Não precisava do cigarro. Mas ainda tinha a prova de fogo, a bebida. Porque você que fuma sabe, é o pior momento, é o momento que a gente tem mais vontade de fumar. É quando você está tomando aquela cervejinha, conversando com os amigos, né? Porque além da bebida levar a sua nicotina, a sua sensação de saciedade da nicotina, ainda tem o negócio de você estar com o cigarro na mão, tudo isso. A primeira vez que eu saí para beber já consegui manter 100% só nisso. A partir de então não comprei mais cigarro, né? Fiquei 2 meses usando esse tipo de vape, que é um pod. E hoje eu utilizo um outro maior, depois eu mostro para vocês. Eu sei que vai demorar algum tempo para eu começar a ver algumas diferenças de largar o cigarro, né? O quanto que isso está me fazendo bem. Mas algumas coisas eu consigo ver de imediato. Tipo, os dedos amarelos já não tenho mais, aquele cheiro, o bafo, o cheiro na camisa, tudo isso, na casa já não tem mais. Hoje eu já subo aqui as escadas, os 4 lances de escadas, já não me sinto tão ofegante. Não sei se é impressão minha ou não, mas eu sei que daqui a alguns anos, 1, 2, 3 anos, eu vou estar bem melhor do que se eu tivesse continuado a fumar cigarro. Então você que está me assistindo, que ficou até o final, você ficou até aqui porque deve estar interessado ou pensando em parar de fumar. Então eu vou te falar, funcionou para mim, certo? É uma maneira que é a mais fácil de todas que eu achei. Algumas pessoas fazem a substituição da nicotina com adesivos, com chicletes. Conheço algumas pessoas que pararam de fumar desse jeito, mas a grande maioria não conseguiu e voltou a fumar. Então, o meu jeito de fazer essa substituição foi com vape. E uma coisa que você deve estar pensando, falou, beleza, ele parou de fumar, só que ainda é viciado em nicotina. Ainda sou viciado em nicotina, mas não fumo cigarro. O meu objetivo com vape, o que torna isso mais interessante, é que você consegue regular a quantidade de nicotina que você usa. Certo? Então esses juices que eu falei que chamam Nic Salt, eles têm alta concentração de nicotina, tipo 35 mg por litro, o que é bastante coisa. Isso varia de 25 a 50 mg. Então eu usei o Nic Salt por se assemelhar mais ao cigarro, né? E fiquei usando ele. O que faz ele interessante é que depois de 2 meses eu parei e fui para a nicotina Freebase. Estou usando esse aparelho aqui, esse vape, com a nicotina Freebase, e eu consegui diminuir a quantidade de nicotina. Hoje eu vaporo um juice que tem 6 mg de nicotina. Então o meu objetivo é ir diminuindo isso gradativamente até chegar num 0 nicotina, vaporar pelo hábito, por ser gostoso, sabe? Só por isso. Mas zerado, sem vícios. E se você chegou até aqui no final e ouviu tudo que eu disse e ainda continua pensando, não tem jeito, eu não vou conseguir parar de fumar. Eu te mostrei que funcionou para mim e eu fumava muito. Cara, pode funcionar para você. Se conscientize o tanto que o cigarro faz mal. Tire isso da tua vida. Porque se você não tirar agora, uma hora você vai ter que tirar. Porque mais para frente, você sabe, isso se já não for agora, você sabe todos os danos que isso pode te causar. Então, tome essa decisão por você agora, por você e pelos seus familiares, aqueles que convivem junto com você, pelos seus filhos, entendeu? Tome essa decisão, vai te fazer muito bem. Então é isso, eu contei um pouco da minha história, espero que você possa se inspirar nela. Você viu que funcionou para mim, pode funcionar para você sim, certo? Eu criei esse canal agora para contar um pouco do que está acontecendo comigo, como que está sendo a minha experiência. Eu tenho muito que aprender, eu sou muito novo no vape e é legal que a gente aprenda junto, certo? Aqui é um canal de troca, eu quero ouvir vocês, quero ver como está sendo a experiência de vocês. Eu vou compartilhar toda a minha experiência de pessoas que estão ao meu redor, vou falar quais as minhas impressões sobre diferentes tipos de aparelho, diferentes tipos de juices. Vou trazer isso aqui para você. Quando eu comecei também no mundo do vape, eu não achei muita informação que eu precisava. Achava às vezes em algum artigo ou em algum site gringo. Eu vou estar trazendo isso para vocês também. E se você quer acompanhar e curtir o canal, quer acompanhar tudo isso, cara, se inscreve aí, já deixa o seu curtir, beleza? É isso, te vejo no próximo vídeo. Até lá.